Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre duas situações. Um meia que está saindo do Bahia, tá? E outro meia que quase saiu do Bahia. Esse quase saiu do Bahia é o Biel. E é uma notícia talvez não, é uma notícia velha. Só que, meus amigos, tem um ponto aí que a gente não se atentou. Tô vendo muito pouca gente falar que é a valorização do jogador que joga pelo Bahia. E eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, porque o Fluminense, né, o time do Fluminense, os torcedores do Fluminense estão todos com ódio do Bahia. Ódio do Bahia, mas não só por conta do Bahia, por conta também do time deles. Eu vou explicar tudo para você entender, você ficar atento a tudo. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, galera. Ó, estamos próximo de bater 81 mil inscritos. Tá muito próximo disso acontecer, inclusive. Tá faltando agora 400 pessoas pra gente chegar nessa marca. Então, se você puder se inscrever, eu vou ficar muito, mas muito feliz. Por quê? Porque a gente vem trabalhando muito para trazer conteúdo para vocês todo santo dia, munir vocês de informação, pré-jogo, pós-jogo, tudo. Então, dá essa moral pra gente aqui, te inscreve que você não vai se arrepender, tá bom? Fica tranquilo que esse vídeo aqui é sem comercial, a gente vai direto ao ponto. Primeiro a gente vai falar de um jogador que está saindo do Bahia novamente, que é o Diego Rosa. O Diego Rosa, inclusive, ele já botou até foto no Instagram, revelando, vou até mostrar para vocês aqui, mas já revelando basicamente ali que estaria saindo, né? O Diego Rosa, cara, é uma contratação que quando chegou, né, no Bahia, eu pensei, pô, esse cara vai jogar muito, sabe? Que é um bom jogador. Mas, infelizmente, acaba sendo um jogador que não conseguiu render aquilo que se espera. Então, o Diego Rosa possivelmente está sendo emprestado novamente, tá, para um outro clube. Mas é um ativo do Bahia que vai estar rodando aí, sabe? Então, é importante a gente entender que o Bahia ele se tornou muito mais agora do que um clube de futebol, né? É um clube de investimentos. Ele faz investimentos também. Jogadores que não dão certo, ele vai fazendo essa jogada de colocar em alguns clubes no mundo, né? E foi o caso, por exemplo, do Chaves, né? Do Chaves, né? Que foi vendido esse ano, né? Foi comprado, jogou no Bahia, não deu certo. Naquele momento era a maior contratação, inclusive, da história. Acho que da história do clube nordestino, né? Acho que era da história do clube nordestino. O cara que foi comprado bem caro, mas não deu certo. O Bahia não conseguiu se adaptar, foi emprestado, deu certo. E o Bahia vendeu e até conseguiu até uma grana maior na negociação da venda do que na negociação da compra. Óbvio que não teve um lucro, porque assim, o Bahia pagou salário, pagou investimento, então assim, acaba sendo 6 por meia dúzia, né? Mas a verdade é que o Bahia fez esse investimento e conseguiu jogar de volta no mercado. Então acho que o Diego Rosa é isso. Ele tem contrato até 2027 com o Bahia, mas acredito que é um jogador que não vai mais ter mais chances no Bahia, né? E que siga a sua vida. Então é um meia que está saindo e eu de verdade queria que o jogador saísse em definitivo, porque aí você teria caixa no Bahia para poder negociar. Só que, depois do Diego, apareceu uma outra situação que a gente não falou essa semana, mas eu vou comentar aqui porque eu acho importante a gente falar isso e enxergar um outro lado da moeda, que é o seguinte, né? O Bahia, ele recusou uma oferta de 45 milhões do Atlanta United pelo Biel, né? Os americanos fizeram 13 investidas, a última no dia de 8 milhões de dólares, né? Mas todas abaixo dos valores que os brasileiros desejam. Pachuca do México também faz contato por atacante. Aí fala aqui, né, que o Bahia recusou a proposta de cerca de 45 milhões, o Atlanta United do MLS, né, fez investidas consecutivas pelo atacante de 8 milhões de dólares, mas os valores não agradaram ao clube. Os mexicanos do Pachuca também fizeram contato pelo jogador de 23 anos. O Atlanta, por sua vez, foi quem formalizou por 3 oportunidades, né, com o diretor executivo Cadu Santoro. Então, o que é que eu quero falar disso aqui também, que é importante a gente falar, tá? O Biel, quando ele foi comprado no Fluminense, né, ele foi comprado do Fluminense para o Bahia, ficou em torno de mais ou menos ali, quase, acho que a gente chegou a bater, mas quase 10 milhões de reais. Se eu tiver falando bobagem, me corrijam, tá? Ele foi vendido mais ou menos por esse valor aí. Só que só que agora o Bahia, mesmo com o Biel sendo suplente, porque o Bahia não coloca o Biel como titular, né? Ele participa de alguns jogos, mas o Biel é reserva no Bahia, e a tendência é que ele se mantenha como um reserva
no Bahia, né, o Bahia conseguiu uma proposta muito maior do que o Fluminense vendeu. E detalhe, né? Era um jogador mais jovem, né? O Bahia tá no seu. O Biel está. Toda hora querendo chamar o Biel de Bahia. É porque é tudo com B, né? Mas o Biel está no seu segundo ano, né, de Bahia, né, no Clube Bahia. E a proposta de 45 milhões de reais, cara. Assim, muito maior do que o Bahia contratou. Se o Bahia fosse vender esse jogador e quisesse de fato vender, né, teria vendido por um valor muito grande, cara. Então isso só mostra o seguinte. Eu vejo muita gente falando assim, ó, e a gente já fez vídeo aqui tirando onda, inclusive, mas o Bahia é um elenco fraquinho. Irmão, 45 milhões de reais. 45 milhões de reais foi a proposta que o Atlanta United fez pelo Biel. Importante a gente falar também que o Biel também não queria sair, tanto que ele até fala numa entrevista que ele conversou com o Cadu, dizendo, não me vende não, né? Me segura aqui, eu queria ficar no Bahia, mostrando também que o Rogério é um cara que tá montando um elenco que tá querendo estar no Bahia. Tá? Isso é importante falar. Muita gente falava que o Rogério é um técnico que divide elenco, é um técnico que os jogadores não gostam. Você vê, um jogador que é reserva, que possivelmente não vai ter essa possibilidade de ser titular numa sequência, até porque tem o Everaldo e tem o Tassiano, e é provável que o Lúcio ele vire titular nesse time do Bahia pelo investimento que foi feito, pelo futebol que ele apresenta. Então a gente tem a possibilidade aí de vender um jogador de 45 milhões, mas o jogador não quer continuar como reserva no Bahia. Isso só mostra, né, o quanto o jogador está comprometido, o quanto o Bahia está equilibrado, questão financeira, porque poderia ter um baita lucro agora na venda do Biel. O quanto ele tem a certeza do que o Biel vale muito mais. O Biel vale muito mais, porque não venderam por 45 milhões, ou seja, não agradou, né, o Bahia. E o principal, o quanto o Rogério Ceni tem um elenco na mão, sabe? Você vê que o Oscar Estupian também era outro jogador que não queria sair. Ele precisou sair, agora a gente entende, porque foi um movimento, né, para fazer uma investida no Lúcio, né? Tanto que ele sai e o Bahia contrata em seguida o Lúcio Rodrigues. Mas olha como o projeto está encaixadinho, sabe? Olha como o projeto está indo numa linha bacana. Você acha que qual clube que comprou um jogador por 10 teria uma proposta de 45 milhões e não venderia? Sabe? É muito difícil, ainda mais falando da nossa região, tá? Nordeste. Né? Então, e ainda mais o jogador reserva, sabe? Então, assim, me surpreende muito cada vez mais esse projeto do Bahia, me surpreende muito as ideias que o Bahia tem, e o torcedor do Fluminense tá pé da vida, né? Porque vender um jogador pro Bahia por 10 e teve uma proposta de 45. Por que essa proposta não chegou pro Fluminense? Aí existe todo o processo de network, né, de investidas, enfim, de posicionamento de marca no mundo que o Grupo City ele proporciona para o Bahia conseguir dizer não a uma proposta de 45 milhões. Então, cara, isso é uma parada muito bacana que eu queria ter comentado aqui. Infelizmente, teve muito conteúdo, muito vídeo. Eu não consegui parar para fazer conteúdo sobre isso. Mas tá aí. O Bahia rejeitou uma proposta de 45 milhões de reais, cara. Comenta aqui o que é que você acha sobre isso. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Vou deixar um vídeo aqui bacana para você assistir também, tá? Assiste que tá legal. Até já. Tchau.